Todo mundo animadíssimo, doido para saber como é que você faz as conexões no seu texto e principalmente como é que vocês tiram esse gerúndio da vida de vocês. Outra coisa que vocês estão precisando tirar da vida através, né? E algumas outras coisas. O Robson está precisando tirar tudo da vida dele. Ele está assim, eu tenho que tirar todos os gerúndios da minha vida, né? E ele tem que tirar o cearenseis também, que às vezes ele fica conversando com a gente cearenseis, você não entende nada que ele fala. Né? Outro dia ele tá assim, não sei o que, com borra. Eu, o que é isso, meu filho? Não, porque tem massinha com borra. Eu, borra é muito. Pois é, eu demorei assim 6 meses para entender o que era massinha com borra. Eu pensei que a massinha tava derramando, alguma coisa, menos que era muito, né? Bom, nós vamos começar por um negocinho que chama elementos conectores ou elementos coesivos do texto. Onde é que entra isso na sua grade para você entender? Não tem a organização das ideias? Não tem? Organização das ideias? Então, eu estou trabalhando esse quesito com vocês. Ó, como é que a gente vai corrigir isso aqui, ó? Organização das ideias. Então, quando você pensa em organização das ideias, você está basicamente pensando nisso aqui, ó. Mecanismos conectores. Aí você tem que pensar o seguinte, os conectores, eles são usados em 3 modalidades diferentes. Eu tenho conectores no período, e eu estou avaliando isso tudo no seu texto. Eu tenho conectores entre períodos, então no período, entre períodos, e eu tenho conectores entre o quê? Parágrafos. Claro que você não precisa colocar em todo parágrafo, não precisa colocar em todo período, mas você tem que ter uma base de conectores, tá? Então, quando eu penso num texto bem escrito, ele vai ter no mínimo 3 de cada. Então, tipo assim, um bom texto, ele vai ter assim, ó, na pior das hipóteses, 3 formas de coesão. Um conector, vamos dizer assim, um texto muito bom, ele vai ampliar, aqui não tem jeito de ampliar muito não. Porque se você ampliar muito para mais de 3, quer dizer que você vai ficar fazendo umas conexões muito doidas, porque seu texto ele tem mais ou menos quantos parágrafos? 5, não é isso? Então não vai ter como você usar muito aqui não. Mas entre períodos, você consegue colocar um pouquinho mais e no mesmo período você consegue colocar um pouquinho mais. Então aqui a gente consegue transitar de 5 a 3, de 5 a 3. Aí eu consigo medir como é que está a organização das suas ideias. Aí vamos lá, onde é que você perde ponto? Vamos trabalhar isso primeiro. Na organização das ideias, eu vou perder ponto toda vez que eu evitar o uso de conectores. A principal arma que você tem para fazer isso se chama o quê? Gerúndio. Porque quando você usa o gerúndio, automaticamente você está querendo evitar o uso de o quê? Conectores, tá certo? Principalmente 2 tipos de gerúndio. O gerúndio depois da vírgula, e vocês podem olhar que é o caso da redação de vocês, porque tá fresquinho, acabei de corrigir, tô vendo tudo que vocês fizeram. Então é o gerúndio depois da vírgula e o gerúndio começando o quê? A frase. Então o gerúndio perigoso, que tira ponto, que tá desconectado, que, vamos dizer assim, ele não mostra a realidade do seu texto, é o gerúndio após vírgula e o gerúndio no início de período. Esse daqui é o erro maior. Então, gerúndio após vírgula e gerúndio no início de período. Além desse erro, vocês têm uma mania de ficar escrevendo através no texto de vocês. Vão matar o através de uma vez por todas. Por que que o através está errado? Através é só quando passa dentro. E nada na sua redação vai passar dentro. Por exemplo, a água passava através do duto. Ela está dentro de onde? Do duto. O alimento passava através da sonda. Quer dizer que o alimento está onde? Dentro da sonda e a sonda, dentro da pessoa, né? Então tá tudo dentro. Agora, através de políticas públicas, o governo conseguirá resolver os problemas do Brasil. Pode usar esse através? Não. Aí, para resolver esse problema aqui, ó, vou te dar algumas opções. Porque a menina falou assim, mas por meio-dia eu vou usar uma só. Vou te dar mais de uma opção, tá? Pode deixar que eu vou te dar mais. Porque eu não quero também que você coloque 20 por meios dias na sua redação, que não vai fazer sentido. Então, vamos corrigir esses 2 problemas aqui, ó. O gerúndio e o através. Estou aqui fazendo primeiro o gerúndio. Imagina que o menino está assim, ó. Começando
Então, vamos supor que se ele tivesse isso aqui. O básico que vocês fazem é isso aqui, é ou não é? Colocar esses começando aqui, resolvendo aqui. Agora, por que tá errado? Qual que é a ideia dessa frase? Ideia é assim, ó, causa, condição, tempo. O que você está entendendo dessa frase? Começando a resolver questões relevantes, o governo terá o apoio da população. Vocês estão entendendo que é o quê? Você tem duas opções, tempo ou condição. Primeira coisa que já acontece, quando você usa o gerúndio, ele já traz para o seu texto um negócio chamado o quê? Ambiguidade. Porque você já pode interpretar isso aqui de duas maneiras. Uma maneira é assim, ó, se o governo... Então aqui, ó, se começar a resolver questões relevantes, o governo terá o apoio da população. Então, se ele começar, desde que ele o quê? Comece. Estão conseguindo perceber? E eu teria a opção também de fazer diferente. Em vez de se, eu poderia fazer o quê? Quando começar. O sentido é o mesmo ou o sentido é diferente? Diferente. Então, quando você opta pelo gerúndio e não usa o mecanismo coesivo, quer dizer que você está imprimindo a organização de ideia ou você aboliu a organização de ideia? Aboliu. E você ainda fez uma frase que tinha o quê? Ambiguidade. Ela poderia tanto dar uma ideia de condição, quanto poderia dar uma ideia de tempo. O mais normal quando você usa o gerúndio é ele poder dar essas duas ideias, tá? Vamos supor que eu quisesse no meu texto colocar isso aqui, ó, é um condicional, uma coisa que o governo ainda não vai fazer, talvez não esteja na linha de objetivos dele. Então eu coloquei assim, ó, se começar a resolver questões relevantes, o governo terá o apoio da população e abolir esse gerúndio, beleza? Quando começar a resolver, o governo terá o apoio da população. E melhorei minha nota em organização das o quê? Ideias. E esse conector que eu usei aqui, ó, se ou quando, é um conector dentro do período. Estão vendo? Aí eu não tenho uma meta lá de fazer pelo menos 3, já bati uma. Ó, tá dentro do período. Tá vendo? Então, toda vez que você for começar com gerúndio, você pode pensar que tem jeito de você fazer diferente. E aí, esse é um esforço do aluno de lembrar o seguinte, que 100 pontinhos a mais faz muita diferença ou não? Lógico. 20 pontos já faz muita diferença. 100 é uma vida, né? É uma vida que você salva lá no Enem. Eu tenho assim, ó, o governo implementou a lei resolvendo problemas da população. Isso aqui é o que vocês mais fizeram, tá? Esse gerúndio depois da vírgula. Esse gerúndio depois da vírgula aí tem mais a ver com a ideia de consequência que vocês tinham falado. Aqui, ó, o governo implementou a lei. Eu posso colocar um articulador assim, ó, para resolver os problemas da população. Isso é uma coesão. Quando eu coloquei esse para resolver, para mais infinitivo, dá sempre ideia de o quê? Finalidade. Aqui, ó, o governo implementou a lei ao resolver os problemas da população. Quando eu fiz ao mais infinitivo, a ideia é de tempo. Então, olha a diferença aqui, ó. Aqui é a ideia de finalidade. Aqui eu tenho uma ideia de tempo. Mas eu ainda posso fazer mais, ó. O governo implementou a lei com o propósito de resolver, vou dar uma ideia de finalidade, mas usei um mecanismo coesivo que diferente. Eu posso dar uma coesão colocando uma consequência. O governo implementou a lei, o que resolveu. O que resolveu os problemas da população. Eu mantive essa vírgula aqui, ó, tá vendo? E nos outros casos eu posso tirar a vírgula, tá? Vai ficar melhor. Todo mundo tá vendo aqui? Então, só quando eu usar o que resolveu, nesse caso, eu não dei uma ideia de finalidade. Aqui também foi finalidade. Quando eu coloquei assim, ó, o que resolveu, o que aconteceu aqui, gente? A minha ideia foi de consequência, tá vendo?
Vamos supor que seu período já estivesse enorme, que não é o caso ali, porque o governo implementou a lei, tá pequeno, né? Não tá pequeno? Mas vamos supor que ele tivesse grandão. Você colocasse assim, ó, o governo implementou a lei responsável pela melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Aí, vírgula, resolvendo os problemas da população. Se já tivesse muito grande, era melhor você colocar um ponto final e colocar assim, ó, isso resolveu. Ao tanto de ideia que a gente tem aqui para melhorar essa coesão, tá vendo? E não tem jeito de corrigir de uma maneira só, não. Pra você não ficar também viciado, porque eu consigo perceber que você sai a primeira referência é assim, o menino sai desse e vai para esse, infinito. Aí não pode também, porque cada hora o seu texto tem que exprimir relações diferentes. Então, uma hora a relação é de consequência, mas tem hora que a relação mais adequada é a relação de finalidade. Tem hora que a relação mais adequada é a relação que? De tempo. Então, eu tenho que pensar qual que é a relação que está sendo mais adequada ali. E se eu usar o gerúndio, eu não defini a relação. É por isso que perde ponto. Porque na organização das ideias, você não explicitou o mecanismo coesivo. Então, você perde ponto, você não organizou a ideia. Você jogou. Você deu, tá, toma ideia. Esse daqui, então, isso resolveu, a gente vai usar só se tiver um período que longo, tipo mais de 2 linhas, tá? Se você já tiver escrito umas 2 linhas, aí é melhor usar esse isso resolveu. Beleza? Sim? Conseguiram pensar? Bom, aí eu tô pensando agora no seu através, que é um outro probleminha. Então, através, que dia que você vai usar? Nunca. E um outro que você nunca vai usar é o mesmo, que a gente vai combinar aqui também, que vocês estão usando mesmo para retomar o quê? Palavra, e não pode, tá? Então, esse através aqui, o que a gente vai usar? A partir de, sem crase, já bonitinho assim, beleza? E vai ter uma vírgula, depois que você começar a frase assim, a partir de políticas públicas, não é isso? Aí eu tenho assim, ó, com, mais a palavrinha. Então aqui, ó, com medidas simples, é a mesma coisa de, você quis dizer, através de medidas, o quê? Simples, tá? E outra opção, você tem por meio de medidas simples. Então, ó, não precisava você usar 2 através no texto e nem precisava você usar por meio de infinitas vezes. Porque aqui, quantos conectores diferentes a gente colocou? 3. Você consegue fazer os 3. Que só de você variar os sinônimos de conectores, seu vocabulário já vai lá em cima, né? Beleza? Bom, aí vamos lembrar do que é esse mesmo que vocês estão fazendo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, as leis são importantes. Aí vocês escrevendo, então assim, ó, as leis são importantes, pois as mesmas organizam a sociedade. Então, se eu falo assim, ó, as leis são importantes, pois as mesmas organizam a sociedade, é aqui que tá errado. Tá vendo esse mesmas que você tá usando? Isso aqui não pode ser usado para retomar palavras. Sabe aquela frasezinha do elevador? Elevador, verifique se o mesmo se encontra parado não sei onde. Isso está errado. Toda vez que você encontrar essa frase, fala assim, está errado. É verifique se ele se encontra parado. Nesta frase aqui, você não precisava pôr nada. Olha aqui, ó. As leis são importantes, pois o quê? Organizam a sociedade. Corrigir aqui é nada, é tirar esse mesmo horroroso daqui. Então, o que acontece? Mesmo não pode ser usado para quê, gente? Para retomar palavras. Então, mesmo não pode ser usado para retomar palavras, tá? Beleza? Ah, o que eu uso? Na maioria das vezes você não vai usar nada, não vai precisar colocar nada ali. Então as leis são importantes, pois organizam a sociedade.
É basicamente só tirar ali. Conseguiram pensar nisso aqui, pelo menos um pouquinho? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou te dar umas coesões boas, né? Eu já te mostrei os 3 principais problemas que eu identifiquei na correção e ao longo do nosso curso eu vou identificar outros, não vou? Fatalmente a gente vai acabar encontrando outros probleminhas de coesão assim. Aí eu vou te mostrando no grupo que você está perdendo ponto. Ah, por que eu tô perdendo ponto aqui? Você está perdendo ponto, por exemplo, aqui, todo mundo já sabe por que a gente deu uma afastada na nota. E aí você vai olhando a proporcionalidade. Se você usou 3 gerúndios, beleza, você perdeu tipo 40 pontos. Ah, não, usei 8. Aí, meu filho, já está quase que na coluna do meio. Você só usou gerúndio. Parece que todos os verbos do seu texto estavam como? No gerúndio, né? Então vai andando mais aí com a sua gradezinha.